precisamos falar sobre Meio ambiente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Gatalk, o podcast oficial do Garotos Tech dos Sertões de Crateús. Agora sim falando o nome certo. Eu sou Gabriel Rudan. E eu sou Giovana Xavier. E este é o nosso segundo episódio do podcast. Isso mesmo, Giovana. Segundo episódio. Lembrando que o nosso primeiro episódio, que foi o papo sobre maternidade com a Lília, né? Já está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Exatamente. No YouTube vocês podem nos encontrar procurando o canal Gatec e no Spotify pelo nosso nome, Gatalk. Mas não esqueçam das nossas redes sociais no Instagram, @_Gatec, e o e-mail, gatec@crateus.fc.br. Então sigam a gente e enviem perguntas também. E agora, falando nas perguntas, né? Vamos para o nosso bloco de perguntas, avisos e agradecimentos do podcast, Giovana. Vamos sim, Gabriel. Primeiramente, gente, eu gostaria de dar um aviso, que é, por conta desse episódio ser um tema mais sensível de se falar, a gente não vai ter o nosso bloco de bate-bola, jogo rápido no final, né, Gil? Exatamente. Esse é um episódio mais informativo para conscientizar vocês e nós mesmos sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, na visão de uma mulher apta em assuntos ambientais, como a nossa convidada de hoje. Então, já indo para as perguntas, né? Hoje a gente separou, gente, perguntas da caixinha de perguntas do Spotify e do nosso e-mail. Vamos lá, primeiramente pela caixinha de perguntas. Do nosso ouvinte do Spotify, Manu, mandou na caixinha de perguntas do episódio 1. Gente, vocês postando esse episódio sobre maternidade, poderiam tratar sobre o Dia Internacional contra a Homofobia. Parabéns pelo lindo projeto, tá perfeito demais. Obrigado pelo carinho, Manu. Essa é uma ótima ideia, ainda mais pelo dia que foi postado, no dia 17 de maio, que, como você citou aí, é o Dia Internacional contra a Homofobia. Exatamente, verdade, né? E ainda mais é legal que a gente vai entrar agora no mês do orgulho, né? Que é agora em junho. E eu acabei de ver aqui no calendário que dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho, cai numa sexta-feira. Vamos anotar essa sugestão. Muito obrigado, Manu. Também gostaria de agradecer a todo mundo que elogiou a nossa estreia do podcast e ajudou a divulgar nas redes sociais também. Muito obrigado a todo mundo. Tivemos vários elogios nas caixinhas do podcast. Muito obrigado, gente. Continuem comentando muito no Spotify. E as perguntas do e-mail, Gabriel? Bom, temos aqui duas perguntas separadas. O primeiro e-mail aqui é da Letícia Torres Pereira. Ela nos indicou uma possível convidada para o episódio temático. É a Kizzy Terra, uma professora no Intel e cientista de dados. É muito interessante o perfil dela. Vamos até deixar linkado na descrição do episódio o perfil do LinkedIn dela, para vocês darem uma olhada também. Muito chique o currículo dela. Vamos com certeza tentar contato para gravar algum episódio com ela. E o segundo e-mail, Gabriel? Bom, o segundo e-mail é do eduardocauan@gmail.com. Ele mandou assim. Gente, vocês pretendem falar só sobre os cursos de tecnologia da UFC? Muito obrigada pelo e-mail, Eduardo. Não, gente, apesar do Gatec ser um projeto de extensão da UFC, coordenado pelas professoras Amanda e Simone, da área da tecnologia, aqui vamos abordar várias temáticas que podem abranger outros cursos do campus de Crateús. Inclusive, no episódio de hoje, vamos falar com uma professora de engenharia ambiental. Bom, gente, essas foram as perguntas e comentários enviados, certo, Gabriel? Exatamente, Giovana. Muito obrigado, gente, a todo mundo que enviou perguntas e mensagens. Continue interagindo com a gente nas redes sociais. E agora sim, vamos voltar para o nosso episódio. Bom, então, gente, como vocês podem ter notado, o tema de hoje não será especificamente uma pauta feminina, mas é um tema que não poderíamos deixar de trazer aqui para vocês. Afinal, nós sabemos mesmo o que está acontecendo no sul do Brasil hoje, tipo, o porquê, as causas, as consequências desses recentes acontecimentos ambientais lá no Rio Grande do Sul. Então, o propósito do nosso episódio de hoje é garantir informação e compreensão desses fatos. E para isso a gente convidou uma professora muito especial para guiar essa conversa, né, Gil? Exatamente, Gabriel.
Ela que é bacharel em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Tocantins e tem doutorado de Biologia pela Universidade de Aveiro, em Portugal. Ela é uma referência no campus e um exemplo de professora, e foi fortemente indicada tanto pelos alunos quanto pelos professores pela sua experiência e conhecimento para estar aqui conosco. Seja bem-vinda ao Gatoc, Thaíris. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar o público do Gatalk e parabenizar pela iniciativa, pelo sucesso que o podcast tem sido já. E é isso, estamos aqui para contribuir com o tema, para discutir e falar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Sim. Bom, primeiramente, Thaíris, estamos muito felizes por você estar aqui e por ter aceito o nosso convite. É um enorme prazer para te conhecer e fique à vontade aí para se apresentar para aqueles que não te conhecem ainda. Bom, como vocês já me apresentaram, né, meu nome é Thaíris, eu sou docente hoje, atualmente, no campus da UFC, aqui em Crateús. Sou docente do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, né, me graduei em Engenharia Ambiental, um dos primeiros cursos do país, na Federal do Tocantins. Depois atuei 1 ano no mercado de trabalho, na Companhia de Saneamento do Estado do Tocantins também. E em 2011 eu ingressei no doutorado na Universidade de Aveiro, em Portugal, onde a gente estudou ali durante 4 anos, né, possíveis consequências das mudanças climáticas na alterações de parâmetros de qualidade da água e que efeito que essas alterações poderiam provocar na resposta de organismos à presença, por exemplo, de agrotóxicos, que são contaminantes comuns no meio ambiente. Então, a gente estudou ali os efeitos das alterações de pH, temperatura, oxigênio dissolvido, que são alterações, né, que têm sido apontadas por especialistas como alterações possíveis provocadas pelas mudanças climáticas nos parâmetros de qualidade da água, e aí a gente fez esse estudo, né, e direcionou a nossa tese de doutorado para tentar responder a essas perguntas, né, relacionadas à resposta dos organismos aí no meio ambiente. E aí, em 2015, eu retornei para o Brasil, né, fiz um pós-doc na Universidade de Brasília, na UNB, estudando também o efeito de fármacos de uso psiquiátrico, né, qual é o efeito desses compostos que vão parar no meio ambiente, de que forma que eles afetam os organismos que estão ali. E desde 2019 eu estou aqui no campus da UFC em Crateús, contribuindo aqui com o desenvolvimento do campus e do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Fantástico, professora. E antes da gente começar a discussão do tema e as perguntas que a gente separou aqui para você, conta pra gente o que despertou interesse em você de escolher a sua área ambiental. Tipo, começou na formação do ensino superior ou foi desde sempre? Eu acho que esse direcionamento foi muito pautado lá naquele finalzinho do ensino médio, onde a gente começa a discutir, meu Deus, qual curso que eu vou escolher, o que eu quero fazer, né? Eu sempre gostei de estudar, né, a biologia, ciências na escola, ciências, biologia, voltado para essa área, mas eu ainda não tinha certeza exatamente daquilo que ia fazer. E à época, né, tinha uns aconselhamentos profissionais, e a gente começou a olhar também um pouco para os cursos que tinham lá na Federal do Tocantins. Eu imagino que é a realidade de muitos estudantes aqui do Sertão de Crateús, por exemplo, a gente toma a nossa decisão baseada naquilo que a gente tem mais próximo, né? Quais são os cursos que tem lá no campus da UFC, quais são os cursos que tem lá em Crateús, na UES, no IF. E a gente pautou a decisão nesse sentido. Então, o curso de Engenharia Ambiental era um curso forte lá na Federal do Tocantins. Eu não sei se vocês sabem, mas a Federal do Tocantins foi uma das primeiras universidades a ter curso de Engenharia Ambiental no país, né? Formou a primeira turma. E aí o curso era bastante forte e tinha muito essa questão da promessa, né, relacionada à preocupação com as questões ambientais, que iam aumentar cada vez mais, e a necessidade de profissionais qualificados para lidar com essas questões, né? E aí acabei me inclinando para a engenharia ambiental. Acho que diante de algumas realidades de outros cursos, por exemplo, é muito difícil encontrar alguém pequenininho que se pergunte assim, o que você quer ser quando crescer? Quer ser engenheiro ambiental? A gente ainda não tem a gente ainda não tem, né? Porque o curso é muito novo, se a gente for comparar com outras profissões, como direito, medicina, né? Que estão aí há mais tempo, como engenharia civil, por exemplo, né? Que já existe há muito tempo. Então, como são cursos mais novos, esse desejo de seguir essa profissão, ele vai surgindo ao longo do tempo, à medida que esse profissional vai se fixando, se firmando no mercado, né? Eu tirei até pela minha colega, acho que, não sei se você conhece, a Ana Clara Rosendo. Eu estudei com ela no ensino médio. Aí ela entrou para a área de ambiental meio que sem sabendo de nada, tipo, o que era o curso e tal, e acabou se apaixonando pelo curso. Ai, coisa boa, né? É isso que eu sempre falo dos meus alunos do primeiro período, eu dou aulas normalmente no primeiro período,
Eu falo que é super normal, né, a gente chegar ali e não saber muito bem ainda o que é, a gente leu em algum lugar que vai ser importante esse profissional, que, enfim, onde ele trabalha, o que ele faz, mas a gente não sabe realmente, né, o que é essa profissão em si, porque é realmente nova, mas acho que cada vez mais eu recebo alunos, né, que sabem, não, eu tinha escutado falar no ensino médio desse curso, e eu gostei, ou então eu fiz uma visita na universidade, tinha, né, então a gente vai começando a moldar esse caminho agora. Uhum. E uma dúvida, como foi essa experiência acadêmica no exterior? Tipo, as diferenças, as dificuldades principais. A gente é bem leigo nesse assunto. Ai, assim, se eu tivesse todo o poder de decisão nas minhas mãos, eu acho que eu tornaria obrigatório uma experiência de intercâmbio, né, durante a graduação. Talvez nem ser uma experiência de intercâmbio no exterior, podia ser uma experiência de intercâmbio nacional mesmo, para ir em outra instituição, conhecer outras pessoas, porque é uma experiência muito, muito boa, foi muito gratificante, né? Acho que nem nos meus sonhos mais otimistas de estudante, eu devo ter pensado assim, nossa, vou estudar fora, né? Eu vou fazer alguma coisa fora, e acabei fazendo intercâmbio primeiro. Eu fiz intercâmbio na graduação, né? Na Federal do Tocantins, tinha uma parceria, na época ainda não existia programas como Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, que foi um programa mais amplo e que possibilitou muitos estudantes fazerem intercâmbio. Eram mais ações pontuais, então a UFT, que era a universidade que eu fazia graduação, tinha um programa de intercâmbio com a Universidade de Aveiro, e a gente teve a oportunidade de ficar lá 1 ano de intercâmbio como estudante da graduação, né? Então foi uma experiência incrível, conheci gente de todo lugar do Brasil, porque estava fazendo intercâmbio lá, mas muitas pessoas de outros países também, né? Então foi uma experiência fantástica. Eu morei em Portugal, então ainda bem que era o mesmo idioma, né? Mas isso não impediu a gente de expandir para aprender outros idiomas também, mas o português era bem diferente, né? Foi muito engraçado no começo, porque a gente não conseguia entender os portugueses, né? E eu me lembro que em algumas aulas a gente ficava muito perdido, assim, nas primeiras aulas, porque a professora falava e a gente não estava entendendo nada. Até a gente e ela falando português, né? E a gente sem entender nada. Mas foi muito interessante essa experiência, do ponto de vista cultural, do ponto de vista acadêmico, obviamente, né? Mais importante de todos, mas em todos os aspectos da vida mudou muito. E foi incrível para mim. E foi daí, dessa experiência na graduação, que eu fui fazer o doutorado depois, né? Então, foram os contatos que eu fiz durante o intercâmbio que me proporcionaram depois, né, seguir para o doutorado lá na Universidade de Aveiro também. Então, é isso, é uma experiência incrível. Recomendo a todos os estudantes a seguirem a página da ProInter, né, a verificarem as oportunidades de intercâmbio, porque é uma experiência única, assim, muito importante para o desenvolvimento pessoal da gente, desenvolvimento acadêmico e pessoal também. Demais. Eu fico imaginando, tipo, você sair da sua cidade para ir fazer faculdade fora já é um grande passo. Aí, para fazer faculdade no exterior é um passo assim. Não é? E eu saí de Tocantins, Miranorte, Tocantins, que é a minha cidade natal, né? Bem pequenininha. A primeira vez que eu saía fora do estado de Tocantins foi para fazer intercâmbio em Portugal. Então foi assim, meu Deus. Nossa, muito perfeito. Antes da gente ir para as perguntas em si, que a gente separou, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Bom, primeiramente, gente, todas as informações que a gente vai citar, de notícias e coisas assim, vão estar linkadas na descrição desse episódio, para vocês verificarem se vocês quiserem. E já que a gente está com uma convidada aqui que abre nesse assunto, a gente primeiro gostaria que ela contasse para nós, para vocês também, né, qual a importância ambiental desse assunto que a gente vai trazer aqui no episódio para ser tratado. É um assunto, né, extremamente relevante, não só porque os fatos estão acontecendo agora, né, então óbvio que é importante abordar, porque está todo mundo se perguntando muitas coisas, né, em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tem muitos pontos de interrogação aí nas nossas cabeças, né, e obviamente a gente se comove também muito, porque foi uma tragédia de proporções nunca vistas antes no Brasil, né. Embora a gente tenha episódios recorrentes de enchentes nos grandes centros urbanos, a gente está, vamos dizer assim, acostumado a escutar, mas não nessa proporção, né? E óbvio que é muito importante a gente abordar, porque a gente está vivendo esse momento, então nada melhor do que durante viver esse processo, a gente discutir sobre ele, até para a gente tentar evitar que isso aconteça novamente no futuro, né? Mas porque esse momento, né, extremamente grave de situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, também está relacionado, né, a um problema ambiental que não tem mais como a gente esconder, vamos dizer assim, ou fingir que ele não existe, né? Que são as mudanças climáticas, né? E as adaptações para mudanças climáticas. Então, é urgente, é um assunto urgente para ontem, que a gente tem que discutir mais na sociedade, que a gente tem que esclarecer mais as pessoas sobre o que são essas mudanças climáticas, o que leva que isso aconteça, e que episódios como o que acontece no Rio Grande do Sul
Tá acontecendo, né? Uhum. Quando a gente falava, quando eu estava na graduação, né, a gente falava muito de mudanças climáticas como uma coisa do futuro, vai acontecer, né? Os cenários de previsão, os cientistas estão analisando e vai acontecer, né? E hoje, como professora, eu estudei na graduação aquela coisa que meus professores diziam que era algo muito distante que ia acontecer, e hoje eu estou na graduação, dando aulas na graduação, né, já mostrando para os meus alunos que é a realidade presente, as mudanças climáticas não vão acontecer, nós estamos vivendo as mudanças Sim, climáticas. já está acontecendo. Já está acontecendo. Tanto que o debate ele mudou um pouquinho de foco, né? A gente, embora ainda existam pessoas que questionem, né, se existe ou não mudanças climáticas, ou questionamentos relacionados a se essas mudanças elas estão relacionadas à atividade antropogênica ou não, à atividade humana ou não, né? Existem esses questionamentos, mas a gente já mudou o debate, né? A gente não está falando mais em o que é e vai acontecer, mas como que a gente vai se adaptar, né? A gente fala de Uhum. adaptação às mudanças climáticas, mitigação, a gente mudou até o foco do debate, né? Então, debater esse assunto, obviamente, traz conhecimento, né, à luz da ciência, daquilo que a ciência já compreende, já entende sobre o assunto, e é importante que a comunidade acadêmica, a comunidade externa, todo mundo na sociedade de um modo geral, né, esteja informado sobre o assunto e pense em medidas ou o que pode fazer para atenuar, né, mitigar esses impactos que a gente já está sentindo na pele, né, infelizmente. É verdade, professora. Vamos contextualizar aqui um pouco para aqueles que não sabem o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas você, professora, fique à vontade para corrigir ou acrescentar qualquer coisa, tá? Entre meados do final de abril e começo de maio de 2024, a região do sul do Brasil passou por vários episódios temporais, isolados e chuvas ocasionalmente intensas, que causaram uma grave inconstância ambiental, como enchentes e deslizamentos de terra. Bom, e dentro disso, mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas das mais diversas formas, como desaparecimento, perda de moradia e outras fatalidades ainda mais graves. Entre os afetados, gente, estão mais de 35 mil refugiados que já viviam naquela região. Esses dados estão no site do G1, publicado no dia 14 de maio de 2024. E, para um destaque cronológico ainda mais preciso, os primeiros alertas de chuva forte saíram no dia 21 de abril. E 4 dias depois, o Metsul alertou para o risco de cenário parecido com o ocorrido em 2023. Para quem não sabe, em 2023, o Rio Grande do Sul passou por outras 3 tragédias ambientais, em junho, setembro e novembro deste ano. A partir daí, as chuvas e enchentes tomaram conta do estado. Estes dados são da UOL. Bom, a situação é toda bem triste e as pessoas estão se mobilizando para ajudar. Tem muita doação chegando, até de fora do país, graças às enormes movimentações que estão rolando aí pelas redes sociais e pelas mídias em geral. É uma corrente de solidariedade, gente, que está fazendo toda a diferença por lá. Então, se você quiser participar, pode considerar dar uma força para alguma das instituições que estão na linha de frente, ajudando as comunidades. Por isso, no finalzinho desse episódio, a gente vai indicar para vocês formas de ajudar e até algumas instituições que vocês podem ajudar. E você, professora, gostaria de acrescentar alguma coisa? Assim, esse tema, né, relacionado às ajudas, ele é muito importante. A gente vê, infelizmente, né, nesses momentos de crise também, que existe muito pessoas que se aproveitam, né, dessas situações também para cometer ilícitos, crimes e afins. Então, eu recomendo sempre, quando a gente vai, né, analisar ou fazer doações, que a gente procure instituições sérias, né? Infelizmente, mesmo que o poder público se movimente por conta do tamanho dessa tragédia, né, a gente sabe que tem muitas pessoas precisando de diferentes tipos de ajuda, né? Então, o máximo que a gente puder fazer, né, para ajudar é muito interessante. Então, procurem órgãos, né, canais oficiais do governo, né, que estejam solicitando ajuda, ONGs, né, instituições não governamentais que sejam sérias, né, documentadas, que você tenha como fazer um traço, né, do histórico dessas ONGs. Eu sei que tem órgãos oficiais também que estão recebendo ajuda, né, e doações para ser entregues, como os Correios, né, aqui em Crateús eu acho que o aeroporto também está recebendo, estão precisando inclusive de voluntários para fazer a separação dos itens que estão sendo doados. E eu também tenho seguido, né, um canal que eu acompanho, que é o Parenting Science. Eles têm uma página no Instagram também. Eles também têm feito, né, algum trabalho lá de ajuda e doações, especialmente para mulheres, né, crianças que foram afetadas pela tragédia. Então é isso, acho que tem que procurar esses canais oficiais para fazer as doações e contribuir da melhor forma possível, né, que a gente pode para minimizar ali os efeitos que a população do Rio Grande do Sul está sofrendo agora. É verdade, professora. Da mesma forma que tem muita gente ajudando, né, se doando lá, tem muita gente se aproveitando disso. Isso é muito triste.
Bom, situação contextualizada. Então, agora podemos começar com as perguntas para entendermos a situação melhor. Certo. As perguntas foram separadas tanto pela gente quanto pelo nosso público, que mandou perguntinhas lá pelo nosso Instagram e pelas redes sociais que a gente tem. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Professora Thaíris, para a gente começar a nossa conversa, a gente gostaria primeiramente de saber quais causas você, como é uma profissional na área de engenharia ambiental, colocaria como as principais para esses acontecimentos na região sul do Brasil, no sentido de envolver mais fatores além das chuvas fortes? Certo, né? Essa tragédia, né, uma tragédia dessa magnitude, né, ela não é só, vamos dizer assim, um acidente natural, né, como muitas vezes querem fazer passar, né, inclusive até em alguns órgãos sérios, que querem fazer passar como se isso fosse uma tragédia, uma chuva, um evento natural, né, então não é só um acidente natural, mas ela é uma consequência do modelo de desenvolvimento que a gente vem adotando, de exploração do meio ambiente, que a gente adota, né, esse modelo de desenvolvimento sem muito respeito às questões ambientais. Então, é importante, primeiro, dizer, né, que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma das consequências apontadas, né, como causa das mudanças climáticas, né? Então, os eventos extremos, como cheias, né, como chuvas muito fortes ou muito intensas num período de tempo muito curto, ou secas também, né, como a gente tem observado, ou queimadas, enfim, são eventos que são apontados, né, já estão previstos, né, em diversos cenários de alteração da temperatura no planeta. Do planeta, né? Então, os eventos extremos, eles são apontados como consequência desse aumento de temperatura, que é apontado pelo IPCC, que é o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, né? O IPCC é um painel que reúne cientistas do mundo inteiro, que estão, né, monitorando a questão do aumento da temperatura no planeta, o aumento da emissão de gases do efeito estufa, de que modo que esses gases, né, estão contribuindo para aumentar a temperatura e quais as consequências desse aumento de temperatura, né? Então, o IPCC reúne esses cientistas do mundo inteiro, tem cientistas do Brasil que participam desse IPCC, e todos os anos o IPCC, mas com uma frequência muito grande, os IPCC lançam relatórios, né? E esses relatórios são analisados diferentes cenários de emissões de gases, diferentes cenários de aumento de temperatura e quais são as consequências desse aumento de temperatura. Então, os eventos extremos são uma consequência disso, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa ressaltar em relação a esses acontecimentos é isso. Isso não é um acidente natural. Ah, professora, mas já aconteceram outras cheias, né? No Rio Grande do Sul, em 1940, né, que tem sido muito levantado, né, na mídia, em vários outros espaços, né? Já aconteceram outras cheias em outros momentos, né? Mas é muito diferente do que está acontecendo agora. Primeiro, pela frequência, né, com o que está acontecendo. Então, o Rio Grande do Sul, como vocês falaram na introdução do episódio, né, ele sofreu 2 recentes episódios em 2023 de enchente já, né? Esse processo que aconteceu agora, muito recentemente, né, agora, que nós estamos vivendo agora, foi muito intenso. Então, lá em 1940, por exemplo, demoraram 20 dias para o nível da água subir, né? Agora foram 4 dias. Lá em 1940, a gente não tinha nenhuma estrutura de contenção das enchentes, né? Sistemas de diques, muros de contenção, nada, não existia nenhuma estrutura. E hoje tem essas estruturas e mesmo assim a gente está vivendo uma situação de calamidade na cidade de Porto Alegre, por exemplo, né? Uhum. Então tem as suas diferenças. Então a gente não pode dizer que isso é único e exclusivamente um acidente natural, mas isso é consequência das mudanças climáticas, cenários que já vêm sendo apontados e levantados há muito tempo, né, pela comunidade científica no mundo inteiro. Aí tem outra situação também, né? Outras causas, vamos dizer assim, relacionadas à questão das chuvas no Rio Grande do Sul, né? Para além disso, dessa questão dos eventos extremos, dos eventos climáticos extremos, como as chuvas intensas, a gente tem também uma característica, uma particularidade, né, muito importante nas cidades afetadas no Sul. Muitos desses espaços construídos, dessas cidades construídas, elas ocupam áreas que a gente chama de áreas de preservação permanente, que são as APPs,
são áreas que estão nas margens de rios, são áreas que vão servir para controlar esse processo de enchente, né? Então, para diminuir ou reduzir o impacto dessas enchentes. E, infelizmente, né, a gente tem muitas das cidades que foram afetadas, né, tem construções ou tem espaços construídos nessas áreas que seriam para o controle de cheias, né, que tem a função de preservar o solo, preservar os recursos hídricos e afins. E essas áreas foram ocupadas, algumas vezes de forma irregular, né, na maioria das vezes de forma irregular, porque isso não é hoje permitido, né? É só em algumas situações. A gente tem lei que garante a proteção dessas áreas, por isso que elas são chamadas de áreas de preservação permanente, mas que acabaram sendo ocupadas, né? Então isso amplifica um pouco mais ainda esse cenário de tragédia. Outro fator importante, né, para além da ocupação dessas áreas, é que o Rio Grande do Sul, né, nos últimos anos, ele perdeu muitas áreas de florestas naturais para a expansão de fronteira agrícola, para exercer atividades econômicas, né? Segundo um levantamento do MAP Biomas, o MAP Biomas é uma rede colaborativa formada por várias ONGs, universidades, startups de tecnologia que produzem mapeamento da cobertura e do uso do solo do Brasil. Então, anualmente, né, eles lançam um relatório, elaboram um relatório em que eles detectam o desmatamento, as áreas desmatadas no Brasil. Então, bastante interessante. Se você tiver interesse de procurar, digita aí no Google MAP Biomas, vocês vão ver que tem acesso a uma biblioteca enorme, né, de mapas e de dados relacionados ao desmatamento no Brasil. E aí, segundo o levantamento do MAP Biomas, entre 85 e 2022, o Rio Grande do Sul perdeu 22% da sua vegetação nativa, né? São 3,6 milhões de hectares de florestas. Né? As plantas, elas têm um papel fundamental, muito importante no controle do ciclo hidrológico, né? Um dos serviços ecossistêmicos, serviços ecossistêmicos são todos aqueles serviços que o meio ambiente presta para a gente sem cobrar nada em troca, né? Então, o serviço ecossistêmico prestado pela vegetação nativa é de segurar a boa infiltração da água da chuva no solo, né? E, consequentemente, diminuir a quantidade de chuva que escorre na superfície, evitando, por exemplo, o rápido acúmulo de água nos rios, nos riachos, né? E evitando que esse volume de água cresça ou aumente muito rapidamente, né? Então, isso também é um fator, né, que pode ser apontado ali como as causas que amplificaram essa tragédia no Rio Grande do Sul. Então, a ocupação dessas áreas de preservação permanente, a perda desse potencial, né, que a floresta tem, a vegetação nativa, né, tem de infiltração da água, da chuva, né? Sim. E aí a gente vai acrescentar também, infelizmente, outras situações, né? A gente teve falhas nos sistemas de drenagem, né? A gente tem falhas de infraestrutura nas cidades brasileiras, né? Muitas delas não têm ainda nem sistema de drenagem das águas pluviais. Ali no Rio Grande do Sul, a gente teve falha nos sistemas de controle de enchentes, né, as barreiras anti-alagamento, que não estavam com manutenção adequada, né? Enfim, então a gente tem aí múltiplos fatores, vamos dizer assim. A gente tem os fatores climáticos associados a mudanças climáticas, a própria hidrografia, né, a ocupação e transformação do uso do solo no Rio Grande do Sul, nosso modelo, né, de urbanização, e as falhas, né, administrativas, públicas, como eu diria assim, principais consequências desses acontecimentos no sul do Brasil. E é interessante porque, tipo assim, a gente consumiu alguns conteúdos sobre, né, para ter alguma ideia do que está acontecendo em geral. E falavam muito sobre esse lance do El Niño. Eu já ia falar sobre ele, verdade. Sim, a gente tinha... Aí é muito interessante também, né, porque aí está muito relacionado à posição, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul. A localização geográfica do Rio Grande do Sul ela é particularmente sensível a esses dois fenômenos que a gente conhece, fenômenos climáticos, né? El Niño e Laninha. Né? O El Niño associado aí ao aquecimento das águas do oceano, que acabam provocando também, né, esses eventos extremos. Então, o Sul está particularmente suscetível a sofrer essas consequências desses dois fenômenos naturais, né? Então, a gente está aí no fenômeno El Niño atualmente, e os primeiros alertas já surgiram, né, relacionados à possibilidade da gente ter aí um aumento, né, da intensidade de chuvas na região do Rio Grande do Sul, aí no final de abril, né, início de maio, que foi quando começaram os eventos extremos acontecerem lá na região, e as cheias, né? Então, além da gente ter esses eventos, né, esses fenômenos naturais, a gente tem aí o aquecimento global que piora, né, esse cenário, associado, atrelado também ao desmatamento, né, à ocupação de áreas de preservação permanente, como a gente falou. Então, tem aí essa situação também associada à questão da tragédia no Rio Grande do Sul. Verdade, professor. A gente citou que no ano passado, né, em 2023, aconteceram alguns episódios de chuvas intensas por lá também, parecidos com o desse ano.
Você acha que esses ambos eventos poderiam ser previstos ou evitados? E tem algo a ver com a gestão ambiental do Estado e do país? Pronto, acho, assim, previstas, sim, né? Se a gente puder, essas situações poderiam ser previstas, sim, tanto que elas foram previstas, né? Evitadas, talvez não seja a palavra mais adequada, né? Porque a gente não tem mais como evitar as mudanças climáticas, a não ser que a gente tivesse uma mudança, uma transformação assim radical da noite para o dia no nosso modelo econômico, né? Na nossa forma de consumo, a gente tivesse uma transição energética num estralar de dedos, uma coisa que não vai acontecer, né? Então a gente já está enfrentando as mudanças climáticas, o que a gente pode fazer daqui para frente é tentar minimizar o máximo possível o aumento dessa temperatura para que essas consequências das mudanças climáticas sejam também reduzidas. Então, evitar talvez não seja a palavra mais adequada para dizer, mas a gente poderia estar muito mais preparado para enfrentar essas situações, isso certamente, né? Então, a ciência, né, como eu citei anteriormente, via painel intergovernamental de mudanças climáticas, já alerta há muito tempo para o aumento da ocorrência desses eventos extremos, né, que é uma das principais consequências das mudanças climáticas, né? A gente tem, como a gente acabou de falar, né, a questão dos eventos, dos fenômenos naturais El Niño e Laninha, influenciando muito na questão do Rio Grande do Sul, né, desses eventos extremos no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem muita alternância, né? Inclusive, a gente tem muita alternância desses momentos no sul do país. A gente escuta falar pela mídia, né? O Rio Grande do Sul está no enchente, aí, de repente, o Rio Grande do Sul está enfrentando uma seca muito severa. E é interessante que a gente escuta muito falar, porque o Rio Grande do Sul é um grande produtor, né, agrícola, né, então produz muitos arroz, porque tem características, né, planícies inundáveis, que são ótimas para a produção de arroz, produz também soja, né, outros commodities, outros grãos que a gente consome muito no Brasil. Então, sempre que tem, né, um evento lá climático extremo, ou seja chuva, ou seja seca, isso acaba afetando todo mundo, porque mexe no preço de alguns produtos que a gente utiliza muito, como trigo, arroz, né, básicos aí da nossa alimentação. Mas aí, né, esses eventos, essas duas associações, né, mudanças climáticas, eventos extremos, fenômenos naturais, acaba provocando esses eventos por lá. E o aquecimento global vem piorando isso, né, infelizmente. Então, assim como o desmatamento, né, essa expansão de fronteira agrícola que não é feita, né, da maneira adequada, que acaba gerando muitos passivos ambientais, muitas áreas degradadas, essas tragédias vão se acumulando, né, ano a ano, de forma consecutiva no estado, mas não foi por falta de aviso, né, então já estavam previstos. O Brasil, em 2015, né, elaborou um estudo, o Estudo Brasil 2040, em que já se previa, né, os eventos extremos de chuva no Rio Grande do Sul, né, em outras partes do país também. Então, esse estudo ele foi encomendado no governo, na época, para avaliar quais eram os impactos socioeconômicos desses eventos extremos, né, no Brasil, e ele apresentava também propostas de adaptação, de mitigação, né, desses eventos. Infelizmente, eles acabam sendo ignorados, né, pelos tomadores de decisão, né, acabam sendo ignorados pelos governos, né, de todas as esferas, né. Inclusive, esse estudo, né, muito interessante falar, ele foi apontado aí, acho que foi o Intercept Brasil que puxou, né, esse estudo da gaveta, vamos dizer assim, porque ele existe, ele está disponível na internet para quem quiser acessar também, né. Ele apresentava, né, Brasil 2040, cenários e alternativas de adaptação às mudanças do clima. E aí tinha como objetivo produzir, né, conhecimento estratégico para a formulação de uma política nacional de adaptação às mudanças no clima. O Brasil hoje tem uma iniciativa nesse sentido, né, que é a elaboração de um plano nacional de adaptação às mudanças climáticas. Inclusive, né, muito importante destacar que a gente tinha a participação, inclusive, né, de professores da Universidade Federal do Ceará na elaboração desse relatório do Brasil 2040. Olha, não sabia. Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, né, com a coordenação técnica de dois professores, né, da UFC, o professor Francisco de Assis de Souza Filho, que é professor lá do DEA, em Fortaleza, e participou da elaboração desse estudo, né. Esse estudo já previa esses eventos extremos no Rio Grande do Sul, né, e em outras partes do país também, né, e aí propunha também medidas de como a gente poderia se adaptar para mitigar esses efeitos, né. Por isso que eu digo, evitar não, mas a gente se preparar, né, melhor, a gente poderia ter se preparado muito melhor, né. E assim, em relação à segunda pergunta, né, se tem algo a ver com a gestão ambiental, né, do estado do próprio país, tem tudo a ver, né? Como a gente viu no início da nossa conversa, né, a tragédia tem múltiplos fatores, né, mudanças climáticas, mas também outras situações. Então, a situação tem tudo a ver com a gestão ambiental, tanto a nível federal, né, quanto a nível estadual e municipal também.
A nível federal, eu vou começar a falar por um tema muito básico, né, pelo próprio Código Florestal brasileiro, né? Então, acho que isso a gente está colhendo agora, infelizmente, né, aquilo que a gente plantou lá em 2012 com a aprovação das alterações no Código Florestal, né? O Código Florestal, ele vai estabelecer no Brasil as áreas, né, de vegetação brasileiras, como que elas devem ser protegidas, né? Quais são as áreas que são protegidas, quais são as áreas que precisam ser preservadas. E aí, em 2012, a gente fez uma alteração muito grande no Código Florestal, né? Na época da alteração do Código, houve uma pressão popular muito grande, um apelo muito grande da comunidade científica, e mesmo com toda essa movimentação, esse Código ele foi aprovado e ele reduziu muito as áreas de vegetação nativa no país, especialmente as áreas de preservação permanente, que a gente falou no começo, né, as margens de rio, os topos de morro, né, que são áreas mais sensíveis e que são áreas que têm essa função, esse serviço ecossistêmico de fazer esse controle, né, do nosso ciclo hidrológico, de fazer a infiltração das águas da chuva, né. A mata ciliar, que a gente chama, que é a APP, né, ela tem a função parecida com os nossos cílios nos nossos olhos, né. Os nossos cílios, eles são uma barreira, assim, de proteção para evitar que poeira, né, ou partículas entrem nos nossos olhos, e a APP, ela serve também como proteção do rio, né, ela diminui aí os impactos que a gente tem nos nossos rios, né, tanto em qualidade quanto em quantidade de água. Então, ela faz esse controle. E aí ela foi muito alterada pela mudança no Código Florestal, né? E as áreas, tanto as áreas de APP como as áreas de reserva legal. E recentemente também, né, eu vou até recomendar aqui para os ouvintes, né, que a gente tem um documentário muito interessante, um documentário que a gente até usa nas nossas aulas, que chama A Lei das Águas, que é para entender um pouquinho sobre esse Código Florestal. E quem quer entender, né, o que está acontecendo nessa tragédia no Rio Grande do Sul, é um documentário muito interessante para entender a importância dessas áreas de preservação permanente e por que a ocupação dessas áreas, né, causa tragédias como a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul. Né? Então, é super interessante olhar para isso. Vou chamar a atenção, por exemplo, né, o estado do Rio Grande do Sul, né, é um dos estados em que a gente ainda não conseguiu, vamos dizer assim, a fazer a adaptação ao novo Código Florestal, né? Então, o estado do Rio Grande do Sul ainda não é um dos 5 estados no Brasil que ainda não conseguiu implementar por completo o Código Florestal, então ainda não tem estabelecido seus programas, né, de regularização ambiental para essas áreas que foram desmatadas e que precisam ser, né, recuperadas, né, restauradas. Então, é um dos estados que ainda, né, não conseguiu fazer esse programa de regularização. Então, o Estado, como é que eu posso dizer, ainda não implementou, né, o Código Florestal de forma efetiva, e isso acaba contribuindo para que situações como essas aconteçam, né? E o Rio Grande do Sul, recentemente, né, também fez uma alteração muito grande na legislação ambiental do Estado, né? Fez uma alteração de mais de 400 normas ambientais, e uma delas, por exemplo, né, está associada ao licenciamento ambiental por adesão e compromisso, né, que é o que os ambientalistas chamam de autolicenciamento, né? Que é o empreendedor, ele vai lá, né, senta na frente do computador, preenche um documento, se comprometendo a preservar, no exercício da sua atividade econômica, se comprometendo a preservar o meio ambiente, e obtém uma licença ali quase que automaticamente, sem, né, os devidos estudos ambientais, sem a devida análise, né, profissionais adequadas. Então, acho que isso tudo é um resumo, né, daquilo que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Essa gestão ambiental realmente tem aí, obviamente, um papel muito importante. Bom, e agora pensando nos ambos acontecimentos também, 2023 e 2024, a gente sabe que, tipo, grandes áreas foram afetadas, né? Que consequências ambientais você acha que vão impactar especificamente o meio ambiente de lá? Tipo, ainda vai ser possível recuperar aquelas áreas afetadas por aquilo? Olha, eu espero que a gente tenha, Gabriel, assim, a esperança é sempre muito, muito latente na gente, né? Eu espero que a gente tenha, que essa tragédia, né, sirva para a gente rever um pouco essa legislação ambiental, né, que tem sido tão atacada, vamos dizer assim, nos últimos anos, né, sempre com a mesma desculpa, né, para a gente desburocratizar, né, que a gente precisa produzir, então para produzir a gente tem mesmo que desmatar, que a gente tem que avançar economicamente, né, e afim.
Então, eu espero, né, que a gente possa rever um pouco, né, esse modelo, né, de exploração do nosso território, que muitas vezes está pautado aí no desmatamento de grandes áreas, né, que está pautado na destruição, na geração de muitos passivos ambientais, que são áreas, né, para recuperação. Então, eu espero que a gente tenha uma mudança assim relacionada a essa questão, para que a gente veja com outros olhos, né? Que a gente escute a comunidade científica, né? Quando está falando relacionado a esses impactos ambientais, né? Eu acho que em relação à reconstrução, né? Mais especificamente, até para que isso, né? Para que essa legislação, a alteração dessa legislação possa ter efeitos positivos nessa possibilidade de reconstruir, né? Eu acho que algumas áreas, né, é possível recuperar áreas, né, que tenham sido afetadas, mas algumas áreas, especialmente aquelas, por exemplo, que estão ocupadas, né, que ocupam áreas de preservação permanente, não deveriam ser, como é que eu posso dizer, reconstruídas no mesmo local, né, porque estão ocupando zonas de risco de enchente, zonas de risco de alagamento, para que a gente não repita o mesmo cenário, né? A gente sabe que muitas pessoas estavam tentando reconstruir a vida relacionada à enchente de 2023, não conseguiam nem se levantar, né, em relação ao que tinha passado. E daí, né, vem de novo, infelizmente, né, com muita tristeza, acaba acontecendo novamente, né? Então, muitos especialistas, eu não sou especialista especificamente, né, em questão de, vamos dizer assim, de ordenamento urbano, né, mas os especialistas já estão colocando, inclusive, a possibilidade de realocar cidades inteiras, né, cidades inteiras que estão ocupando áreas que vão ser inundadas de novo, né? Em algum momento. Então, existe aí o planejamento urbano, ele precisa ser feito de forma mais inteligente, né, com uma infraestrutura mais adequada de controle de cheias, atrelada à recuperação de áreas degradadas, então restaurar essa vegetação nativa que foi degradada para contribuir para esse controle, né, desse ciclo hidrológico no estado, pensando, né, no planejamento, né, na gestão das bacias hidrográficas do estado. E aí eu acho que essa reconstrução tem que ser pautada nesse sentido, né? E aí tem muitas alternativas, né, relacionadas ao planejamento urbano, né? A gente já está falando em cidades esponjas, né? Então, em sistemas de drenagem mais inteligentes, cidades em que vão ser pensadas ou construídas, né? Pensando nesses eventos extremos para tentar atenuar esses impactos. Então, cidades em que fazer o controle melhor, né? Uma gestão melhor dessas bacias hidrográficas. Então, acho que vai passar muito por isso, essa questão de reconstrução. Mas ela é um pouco mais complexa, né, quando a gente pensa do ponto de vista macro, porque muitas coisas foram perdidas, vamos dizer assim, não só infraestrutura particular, né, privada, as casas, as moradias das pessoas, mas infraestrutura pública também, né, pontes, sistemas de drenagem, sistemas de esgotamento, enfim, né, foi uma tragédia de proporções mesmo muito grandes, e eu acho que a gente ainda não calculou ainda, né, as proporções, a gente só vai sentir isso mais daqui a alguns dias, quando a água terminar de baixar, é que a gente vai ver o saldo dessa tragédia. Verdade, professora. Então, como você já citou, gostaríamos de saber como você acredita que o processo de licenciamento ambiental de lá será impactado. E a senhora já citou algumas mudanças e adaptações, mas se tem alguma a mais que pode ser necessária para garantir o empreendimento e novas atividades possam continuar após esses acontecimentos. Olha, eu também espero, Giovana, que a gente tem sempre essa esperança, né? Que a questão da legislação lá no Rio Grande do Sul, especialmente atrelada ao licenciamento ambiental, né, ela seja revista, né? Não para burocratizar, né, que como a gente já falou, que é a principal alegação da flexibilização das leis ambientais, né, mas que a gente apresente medidas, né, que o licenciamento de atividades econômicas ele seja feito com responsabilidade, né, onde um estudo ambiental adequado possa ser feito para pensar, né, em medidas de mitigação, em medidas de compensação de impactos ambientais que esses projetos, né, de infraestrutura possam causar no meio ambiente, né? Então, acho que o principal ponto, a gente começa revogando, né, algumas dessas medidas ambientais que foram tomadas, né, nomeadamente o autolicenciamento, por exemplo, né? Acho que talvez seja importante dizer para o leitor, né, para o ouvinte, que o licenciamento ele é um instrumento da nossa política nacional de meio ambiente, ele é um instrumento para a proteção do meio ambiente,
né? E é um instrumento que é utilizado, né, no Brasil inteiro, ele já está implementado no Brasil todo, e cada vez que a gente vai exercer uma atividade econômica que pode causar um impacto no meio ambiente, a gente precisa solicitar um licenciamento ambiental dessa atividade. Então, a gente vai fazer uma barragem, a gente precisa fazer a solicitação do licenciamento. E dentro desse processo do licenciamento é que a gente faz os estudos ambientais, né? Então, se for um empreendimento muito grande, como uma barragem, por exemplo, né, a gente vai fazer um estudo, que é o estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, né? O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto no meio ambiente. E nesse estudo a gente vai analisar todos os possíveis impactos que aquele empreendimento vai causar, desde a sua concepção, né, até quando aquele empreendimento estiver implementado. E é nesses estudos, né, todos, que a gente vai, né, pensar nas medidas mitigadoras, nas medidas compensatórias daqueles impactos que são negativos que aquele empreendimento vai causar, né? Então, a gente precisa olhar com cuidado, né, para esse instrumento, ele é muito importante, e ele precisa, né, ser protegido, vamos dizer assim, né? E a gente vê cada vez mais tentativas, né, no nosso Congresso Nacional, a nível estadual também, tentativas, né, de eliminar, né, essa etapa tão importante que é o licenciamento ambiental, com essa desculpa dessa questão de desburocratizar, né? Ao invés dos órgãos ambientais pensarem, não, vamos contratar mais engenheiros ambientais, né? Vamos contratar mais equipe técnica, vamos ampliar as equipes dos órgãos ambientais para dar mais celeridade, né, para a análise dos processos. Não, a gente quer simplificar o processo, né? E muitas vezes essa simplificação não é uma coisa boa, porque ela vai suprimir etapas importantes desse processo. Né? Então, acho que a gente vai precisar rever, né, essa questão para poder que esses empreendimentos, né, sejam implementados de forma mais responsável, respeitando, né, os limites do meio ambiente, e que é pensando justamente no futuro de proteção até dessas próprias atividades econômicas, porque quando acontece uma tragédia dessa, ele não poupa ninguém, né? Então, muitas atividades econômicas que estavam sendo exercidas nessas áreas foram prejudicadas por conta desses eventos climáticos extremos, né? E é interessante porque até linka com aquilo que a gente começou conversando, que era sobre a área de engenharia ambiental não ter tanto esse impacto inicial nas pessoas, porque as pessoas não sabem o quanto ela é importante, né? Mas, na verdade, era, tipo assim, o que a gente mais precisa. Sim, né? A gente negligencia nessa pauta, né? Nessa tentativa de acelerar os processos, né, desburocratizar e tal, e a gente acaba minimizando a importância, né, que o ecossistema, que o meio ambiente tem, né, e ele dá a resposta para a gente depois, infelizmente, nem sempre ela é muito positiva para a gente, né, como está acontecendo agora, quando a gente não respeita esses limites do meio ambiente, né, a resposta sempre vem para nós. Bom, e por fim, você já encerrando aqui as perguntas que a gente separou, a gente quer falar sobre o futuro do meio ambiente daquela região. Que visão você tem sobre as futuras repercussões ambientais que podem surgir lá, ou até em todo o Brasil, após algum tempo? Né? Gabriel e Giovana, a gente espera que um movimento, né, no Brasil agora, que o país se movimente, que essa tragédia chame a atenção do nosso Congresso, né, para que a gente possa se movimentar e pensar uma política ambiental mais séria e uma política de adaptação para as mudanças climáticas mais séria também, né, que isso venha para a pauta mesmo do Congresso. Que não seja só uma política isolada, né, no sentido de que não tenha... que não seja destinado orçamento para ela. Não adianta nada a gente pensar numa mudança, numa política, num plano de adaptação do clima, se a gente não destinar orçamento da União para pensar nessas adaptações e para implementar essas adaptações para as mudanças climáticas, né? Então a gente precisa, a gente não tem mais como evitar, né, as mudanças climáticas, nós estamos vivendo essas mudanças climáticas e o que a gente precisa fazer agora é se adaptar a elas, né, para minimizar o máximo possível desses impactos. A gente não tem como evitar que eles aconteçam, mas a gente pode diminuir, né, esses impactos. Eu vou colocar aqui como exemplo para vocês, né, como que a gente está distante, o Brasil, países de terceiro mundo de modo geral, estão distantes de outros países nessa realidade. Os países ricos têm uma capacidade de adaptação a essas mudanças muito maiores que a gente, né? A gente vê de vez em quando, né, no Japão acontecer um tornado ou uma tempestade, nos Estados Unidos, e aí vai lá, né, a equipe dos jornais, da TV, aí vai lá, 6 meses depois está tudo de pé de novo, né?
Está tudo reconstruído, uma coisa simples, e vai lá 1 ano depois, está tudo reconstruído, né? E aqui as pessoas estavam há 1 ano tentando se levantar e já são afetadas novamente por uma nova tragédia de amplitude muito maior. Então, a gente não tem, porque a gente não tem, né, inclusive, orçamento, vamos dizer assim, para fazer esse processo de reconstrução, de reerguer. Então, a gente está falando muito de reconstruir o Rio Grande do Sul, de reconstruir, e a gente não vê, né? A gente não tem a habilidade, né, de fazer isso de uma forma mais rápida, não consegue dar uma resposta rápida. Então, os países, né, de primeiro mundo conseguem se adaptar muito mais rapidamente, porque estão muito mais preparados para isso do que a gente. E, infelizmente, são os que mais emitem carbono, né? Então, são esses países que mais emitem carbono, que estão mais contribuindo com as mudanças climáticas, que fazem com que a gente sofra essas consequências aqui, estão mais preparados para responder a elas, enquanto a gente que está sofrendo as consequências não tem a mesma capacidade de adaptação que eles têm, né? Então, eu quero ser otimista pensando no sentido que a gente vá pensar melhor, né, em termos que a sociedade civil vai fazer uma pressão maior, né, para os governos, né, estaduais, federais, municipais, né, de pensar. Eu espero que a gente repense essas leis ambientais, que a gente assuma os compromissos de forma mais efetiva para reduzir as mudanças climáticas, né? E aí eu estou falando não só a nível nacional, né, que o Brasil mantenha os seus compromissos relacionados ao Acordo de Paris, mas que os outros países também, né, comecem a repensar melhor. E, infelizmente, nos últimos anos a gente não tem visto essa vontade, né? Os países assumem os compromissos e não respeitam, né, esses limites de emissões de gases, e não respeitam os acordos que estão estabelecidos a nível internacional. E aí a gente fica com esse otimismo de que a gente vai conseguir, né, por meio de pressão da sociedade, de modo geral, aqui a classe política possa repensar um pouco mais nessa situação da legislação ambiental do país e também de adaptação à mudança do clima, né? E aí eu quero ser otimista que isso vai acontecer, né? Que a gente... Infelizmente, né, a gente fica rodeado e fica olhando nessa enxurrada de notícias falsas, né, essas tentativas de descredibilizar a ciência, né, principalmente relacionada à questão das mudanças do clima, né, eu não acredito em mudanças climáticas, né, porque ainda existe muito relacionado a isso. A gente sabe que hoje existe um consenso científico, né, relacionado às mudanças climáticas, e que essas mudanças climáticas estão atreladas às atividades antrópicas, né. A gente já passou, em outros momentos do nosso planeta, já passou por ciclos de aumento de temperatura, diminuição de temperatura, né? Mas a gente, hoje, né, o que o consenso da ciência nos diz é que essas mudanças elas estão sendo conduzidas por conta da nossa atividade antropogênica aqui, né? Sim. E aí, sim, como diria Gonzaguinha, né, eu acredito na rapaziada que segue. Então, eu tenho fé na fé da moçada, que não foge da fé e enfrenta o leão, né? Iniciativas como essa do podcast são muito importantes para reduzir a desinformação, para ampliar o debate na sociedade relacionado às questões ambientais, às mudanças climáticas e afins, né? Então eu tenho fé nisso, né? Eu tenho fé nesse futuro, né, que a gente possa pensar, porque senão se a gente não tiver fé, né, se a gente não tiver esse pensamento otimista, né, relacionado à capacidade que a gente tem de sentar, de discutir, né, de falar, de pensar em políticas públicas, de pensar em melhorias, né, relacionadas ao meio ambiente, a gente desiste, né, daquilo que a gente está fazendo. Bom, e agora já se encaminhando para o nosso último bloco, a gente gostaria de indicar para vocês algumas formas de ajudar, causas ou até instituições de ajuda para aqueles que estão no sul do Brasil e que estão vivendo esses acontecimentos, né? Então, primeiro eu vou citar uma, depois a Gil, e daí se você quiser, professor Thaís, pode falar uma também. Bom, eu queria indicar aqui o projeto voluntário da Daisy Falsi, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela tem ajudado tanto no resgate quanto na adoção dos animais do Rio Grande do Sul, principalmente os animais domésticos. Inclusive, ela deu entrevista na Ana Maria Braga no dia 16 de maio, relatando mais informações dessa ação. E você pode conferir mais informações no Instagram dela, que é @DaisyFalk, vai estar linkado na descrição desse episódio também. E lá você até pode ajudar de forma financeira, né? Além de saber mais meios de tentar adotar algum dos animais. Então, confiram, gente.
Já eu gostaria de indicar aqui o projeto das Cozinhas Solidárias do MTST, que tem desempenhado um papel crucial no combate à fome. Você pode conferir mais sobre esse projeto no Instagram oficial, @MTST, que vai estar linkado aqui na descrição desse episódio também. Lá você encontra informações sobre como doar via chave Pix, além de outras formas de contribuir e ajudar na alimentação dos desabrigados do Rio Grande do Sul. Confiram lá, por favor, gente. E você, professora Thaís, tem alguma indicação para a gente? Como eu falei antes, né, eu acho que a gente tem que procurar justamente canais oficiais, né, órgãos do governo, organizações não governamentais sérias para fazer nossas doações, né. Acho que quem tem possibilidade, né, de separar roupas, outros materiais que possam ser doados. Aqui em Crateús tem locais, né, para fazer isso. O aeroporto que eu citei, né, eles estão inclusive precisando de pessoas voluntárias para fazer a separação do material que está sendo doado. Então, se você não pode doar alguma coisa, você pode se voluntariar, isso já é de grande ajuda também, né? E eu vou recomendar também, se vocês quiserem seguir, né, a página do Parenting Science, que é a coordenação desse projeto, que é um projeto a nível nacional. Eles estão contribuindo também, ele nasceu no Rio Grande do Sul, esse projeto, ele não está associado à adaptação a mudanças do clima e nem é associado à questão ambiental, mas é um projeto que é da região e eles estão se mobilizando para ajudar mães, né, e crianças que foram afetadas pela tragédia. Então, quem quiser entrar lá na página e doar também, né, via Pix, eles estão recebendo doações, estão adquirindo, né, fraldas e outros itens de necessidade para crianças lá na região, para ajudar na região do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, mais especificamente. Bom, gente, e essa foi a nossa entrevista com a professora Thaís de Souza Andrade, aqui no nosso segundo episódio do Gatalk, nessa temática de extrema importância. Você gostou do episódio de hoje, Gil? Gostei muito do episódio de hoje. Acho que esclarecemos várias coisas, até pra gente, né, Gabriel, sobre o que aconteceu lá e como podemos ajudar. E você, Thaís, gostou do episódio de hoje? Gente, adorei. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo bater um papo com vocês. Fiquei muito feliz. Acho que esse é o primeiro podcast que eu participo. Olha lá, estou debutando. Estou valor aqui, né, em podcast, então estou muito feliz. Espero que a nossa conversa possa contribuir para esclarecer algumas coisas, né, relacionadas à tragédia do Rio Grande do Sul e que esse movimento, né, para a gente melhorar esse nosso relacionamento com o meio ambiente possa contribuir aí para gerações futuras, para amenizar ou minimizar aí os impactos que essas mudanças no clima vão causar. Obrigada pelo convite e desejo muito sucesso ao podcast. Bom, então é isso, gente. Se você tá no YouTube, comente bastante o que achou do episódio, se esclareceu suas dúvidas também e curtam o vídeo. Se inscrevam no canal e clique no sininho. Se você tá no Spotify, interage com a gente pela caixinha de perguntas que a gente sempre deixa no episódio. E sigam nosso perfil e nos avaliem também. E fiquem de olho lá no nosso Instagram, @_Gatec, que vocês vão saber antecipadamente um pouco sobre o próximo episódio. Ele vai sair que dia, Giovana? Vai sair no dia 14 de junho, gente. Vamos conversar com uma professora lá de Quixadá sobre vários assuntos bem legais. Não percam esse episódio, tá? Mas por hoje é isso. Gostaria de agradecer de novo a professora Thaís por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pela sua participação. Tchau, Gabriel. Tchau, Giovana. Obrigada. Tchau. Thaís, foi um prazer ter você conosco. Até o próximo episódio.